Então, pessoal, estou voltando aqui, voltando para a parte 2, né, da nossa unidade 4. O vídeo ia ficar muito grande, né? Eu acho que o vídeo ia ficar muito grande, eu resolvi enviar em duas partes. Guerra da Cisplatina, Jaque, e Uruguai nessa história toda. A gente estava falando, você falou de Confederação do Equador, daqueles estados lá, né, Pernambuco, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Norte, se levantarem aí contra o Pedro I, né, contra esse autoritarismo do Pedro I. Você falou também que a gente lembrou lá da Revolução Pernambucana, que também foram esses estados, né? Quer dizer, o Nordeste estava se colocando, o Nordeste estava incomodado com essa questão do Sudeste sempre ficar em primeiro plano. Você falou do quadro do Pedro Américo, beleza. E a Guerra da Cisplatina, o que tem o Uruguai a ver com isso? Pessoal, Cisplatina, província Cisplatina, é o atual Uruguai. E ele queria se separar, ele na verdade pertencia ao, ao Brasil e queria se separar. Então vai haver uma guerra, né? A gente vai ver uma guerra aí, Guerra da Cisplatina em 1825, né? O Uruguai, na verdade, a Argentina também queria um pedaço do Uruguai. O Uruguai não vai ficar nem para o Brasil nem para a Argentina, né? Tinha ali no meio do caminho do Uruguai, né? No Uruguai, a antiga Cisplatina, um caminho ali chamado Rio do Prata. Então, tanto o Brasil quanto a Argentina queria ter acesso, né, a esse caminho, queria ter acesso aí à navegação, acesso aí a fazer comércio por esse caminho, por esse rio. E aí, na verdade, a Cisplatina vai dizer: eu vou lutar pela minha independência. Vai ficar independente e vai virar a República do Uruguai, tá? Abaixo ali do Rio Grande do Sul tá o Uruguai. Um dia foi Cisplatina, um dia pertenceu aí ao território brasileiro. E aí, mais um problema, porque a moral de Pedro I vai ficar ele vai ficar cada vez mais desmoralizado, porque ele vai repreender também com muita força, muitas pessoas vão morrer, ele vai gastar muito dinheiro, né, gente? Manter uma guerra não é barato, então manter um soldado na guerra, alimento, uniforme, e aí, na verdade, perdas humanas, perdas financeiras, muitas críticas ao governo de Pedro I por conta da Confederação do Equador e agora por conta da Cisplatina, tá? Eu venho para cá e aqui a Jaque já se antecipou, né? Eu falei dos gastos, falei dele se tornar muito impopular, né? Ou seja, vai ficar desmoralizado. E aí o que ele vai fazer? Além disso, além de Equador, além de Cisplatina, vai ter a questão da imprensa. O Líbero Badaró pertencia aí ao grupo dos liberais, né? Jornalista, um cara, um estudioso, um cara que tinha acesso aí às letras, né? A documentos, e lia muita coisa, ele era um forte crítico, tinha acesso à política, conhecia os estudos, né? Um jornalista formado, e ele era muito crítico aí do governo imperial, do governo de Pedro I. O Líbero Badaró vai ser assassinado, olha, em 1830. E antes de morrer, ele disse, né? Morre um liberal, mas não morre a liberdade. O assassinato do Líbero Badaró, por ele ser um forte crítico a Pedro I, né? E apontar muitas coisas erradas que Pedro I fazia, enquanto autoritário, enquanto centralizador que ele era, a culpa pelo assassinato vai recair aí por pessoas ligadas, em pessoas, perdão, ligadas ao imperador. Então, mais um problema. Os problemas só vão se acumulando e Pedro I ficando desmoralizado, tá? Eu venho para cá e trago mais problemas, só que agora lá em Portugal. Em Portugal, o rei tinha morrido e automaticamente quem ia assumir seria Pedro I, mas ele estava aqui, né? Mandou a filha para assumir. Mas o irmão, querendo na ordem sucessória, seria Pedro, né? O irmão Miguel queria assumir esse governo de Portugal. E aí Pedro vai para Portugal para entrar num atrito com o irmão. O irmão vai se casar com a própria sobrinha, com a filha de Pedro I, para poder assumir. Porque ele é o homem, né? Enquanto o marido, ele ia assumir. Então, Pedro vai estar muito preocupado com essa questão sucessória. A gente fala que esse movimento é a questão sucessória do trono português. E aí os brasileiros vão pensar assim: nossa, Pedro então está querendo voltar, depois que conseguiram a independência, conseguiram a liberdade, né? Pedro está querendo voltar para Portugal, assumir Portugal de novo para recolonizar o Brasil. Ele está querendo que Portugal, ele está querendo voltar a viver em Portugal, porque de lá mesmo ele vai organizar as pessoas pensando, né? De alguma maneira, ele vai organizar alguma coisa para fazer com que o Brasil volte a ser colônia, porque ele não vai estar vivendo mais aqui, ele vai ser rei de Portugal. Então, mais críticas aí
a Pedro I, né? A gente viu Cisplatina, a gente viu Confederação do Equador, a morte do Líbero Badaró, do jornalista, e agora aqui também essa questão sucessória, né? Porque ele vai estar muito voltado para resolver esse problema com o irmão, né? Visto que o irmão, inclusive, vai se casar com a própria sobrinha. Então, essas idas e vindas de Portugal para resolver, os brasileiros vão interpretar como se ele estivesse querendo ir embora, assumir lá o trono português e recolonizar o Brasil, tá? Aqui eu tenho a Noite das Garrafadas. Não sei se vocês lembram, acredito que vocês tenham visto no quinto ano. A Noite das Garrafadas vai ser um movimento que vai acontecer no centro do Rio de Janeiro. O Pedro, né, Pedro I, o imperador, já está muito desmoralizado, muitas coisas acontecendo, ele está sem força para resolver, e aí ele vai fazer uma visita às províncias. Visitando as províncias, quando ele volta e chega ao Rio de Janeiro, ele vai ser recebido, né, com os portugueses de um lado fazendo festa, né? Os portugueses do Partido Conservador fechavam com ele, mas a galera do Partido Liberal, né? E a galera que era contra o governo dele, inclusive, nessa viagem que ele fez às províncias, ele chegou nos lugares e foi recebido com panos pretos nas janelas. Inclusive, muitas das pessoas que estavam criticando muito o governo de Pedro I, colocavam fotos de Líbero Badaró na janela, tipo, assassino. Você é um assassino. Então ele está percebendo que está muito difícil dele conseguir se reerguer. E o que ele vai fazer, gente? Quando ele volta para o Rio e vai ter essa pancadaria, né? As pessoas tacando garrafa, paus e pedras uns nos outros, brasileiros de um lado, né? Contra o governo imperial, e os conservadores, os portugueses do outro, a favor da monarquia no Brasil, vão brigar. E aí Pedro vai optar por abdicar. Ele vai optar por renunciar, ele vai optar por ir embora. Só que ele vai deixar o filho aqui. O filho é Pedro II, ele é pequenininho, ele é bebezinho ainda. Tá? Mais pra frente a gente vai ver a história de Pedro II. Pedro vai embora, ele abdica e deixa o filho, tá? Então a gente coloca aqui a Noite das Garrafadas como o ápice dessa questão aí do fim do primeiro reinado, tá? Eu venho pra cá e coloquei aqui a seguir cenas dos próximos capítulos para fazer uma brincadeira com vocês. Eu botei aqui um rei menino, olha, o imperador menino, né? Ele é Pedro II, tá? E aqui, ó, atenção, atenção, pela primeira vez o Brasil é governado por um brasileiro. Realmente, Pedro II nasceu aqui, Pedro I tinha nascido em Portugal. Quando a família real veio para cá, ele era menininho, né? Era uma criança, mas ele tinha nascido lá. Então, a gente teve aqui o Dom João VI, que era português, Pedro I, que era português, e aqui sim Pedro II tinha nascido no Brasil, tá? Aí ele tá, eu quero ir pro trono, só se Vossa Alteza se comportar. Era um menino, né, gente? Claro que um menino com uma infância diferenciada, um menino que participava de reuniões, um menino que falava vários idiomas, preparado para ser imperador, obviamente. Mas a gente vai ver a questão do segundo reinado lá para frente, tá? O próximo passo agora é o período regencial. Esse rei é muito pequeno, esse imperador, ele não pode governar. E aí vão vir os regentes. Vão vir os regentes para governar até esse menino crescer. E a gente vai entender isso mais para frente, tá? Vou enviar para vocês então parte 1 e parte 2. Qualquer coisa me chamem. Desculpe de novo, por favor, tá? Depois que vocês marcarem lá no livro que vocês acharem mais prudente, mais pertinente com o material, tentem fazer os exercícios. E, pessoal, eu tô no Zap. Me chama no Zap caso vocês tenham dúvida, tá bom? Beijo e até!